Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é Sora e hoje estamos aqui para falar de Aliens Aftermath, o quadrinho que foi lançado em homenagem aos 35 anos de Aliens: O Resgate. A história desse quadrinho acontece em 2214, depois que aconteceu a infestação na colônia e a explosão que supostamente teria acabado com tudo que existia lá. A Weyland-Yutani tentou apagar todas as evidências do que tinha acontecido ali em Hadley's Hope. Mas então nós somos apresentados aos protagonistas dessa história, que são um grupo de jornalistas investigativos chamado Renegade XM, que tinha como seu principal propósito combater as ações da corporação. E eles eram bastante agressivos nas suas ações, tanto que no início dessa história eles estão explodindo uma estação de abastecimento para atacar a Weyland. E esse grupo sempre gravava e postava todas essas ações. Era uma coisa que eles faziam assim, até um pouco pelo show, pela diversão mesmo, que nem sempre tivesse alguma revelação a ser feita. Mas agora, depois de explodir a estação, a próxima ação do grupo seria ir até a colônia Hadley's Hope, até os restos da colônia Hadley's Hope, né, para descobrir o que tinha acontecido por lá. E aí a gente já começa a entender que um dos protagonistas tinha um ódio pela Weyland-Yutani que ia muito além das ações que ela vinha cometendo. Quando tinha 8 anos, o Cutter estava viajando para uma colônia de mineração com os pais, quando a Weyland, para cortar gastos, desligou a câmara de hipersono de várias pessoas, causando várias mortes no meio da viagem, incluindo a dos pais dele. E como se isso já não fosse motivação suficiente, ele era também sobrinho da fuzileira colonial Vasquez lá de Aliens: O Resgate, que foi enviada para uma missão em Hadley's Hope e desapareceu. Depois do que aconteceu, a corporação deu um sumiço em todos os registros do que tinha acontecido por lá, e só agora, depois de muito tempo, que eles conseguiram a localização dos restos da colônia em um drive de dados que estava nessa estação. Então, depois de explodir a estação, o grupo segue para o planetoide e, chegando lá, eles encontram o local em um tipo de inverno nuclear. Os níveis de radiação estavam bem altos e a temperatura baixíssima, e definitivamente não tinha sobrado muito depois da explosão do processador atmosférico. Mesmo assim, eles decidem ir explorar as ruínas do lugar em busca de respostas. E não demora para o grupo começar a encontrar as evidências do combate que tinha acontecido ali e da presença dos aliens, que aparentemente estavam todos mortos. Chegando no mainframe, a Lila, que era um dos jornalistas, tenta reativar a máquina para procurar informações sobre um homem chamado Carter Burke, que quem assistiu ao filme de 86 sabe que é o representante da corporação que foi com a Ripley e os fuzileiros lá para LV-426. Só que desse grupo, a maioria não sabia disso. Quem sabia era o Cutter. Então, um holograma é ativado representando aquele computador chamado de Mother 7000 e começa uma varredura pelos logs de segurança mais recentes. Mas no meio dessa busca, o Woody, que por sinal é um personagem bem chatinho, cai em um buraco no chão e machuca a perna, e o Cutter vai lá pro andar de baixo para tentar tirar ele de lá. Mas como a gente sabe bem, em história de terror, quando o grupo se separa, é porque alguma coisa muito ruim vai acontecer. Enquanto o Cutter estava lá indo salvar o Woody, a Mother encontra um registro do Burke. Tem uma mensagem dele que não tinha sido enviada, mas informava a Weyland-Yutani que em caso de falha na missão, ele tinha deixado um espécime 0 no subnível F. Esse espécime era o primeiro colono infectado em Hadley's Hope, supostamente o pai da Newt. Segundo o computador, quando esse homem foi impregnado, a Weyland-Yutani ordenou que os colonos congelassem ele e colocassem o seu corpo em quarentena para preservar aquele organismo. Sim, ela usa exatamente essa palavra, preservar o organismo. Só que antes que pudesse avisar os outros, a Lila é morta por um alien azul claro, todo luminoso, que é uma coisa totalmente nova dessa história e que eu vou comentar melhor um pouco mais pra frente. Vamos seguir aqui com os eventos do Aftermath. Enquanto isso acontece, o Cutter encontra a câmara criogênica contendo o espécime 0 no seu interior, e aí nós descobrimos que ele já sabia da presença do colono congelado. A administração da colonização extrasolar tinha contatado ele e ofereceu informações sobre o paradeiro da Vasquez
em troca do que existia ali em Hadley's Hope. E o Cutter aceitou porque ele acreditava que daquela forma ele, junto com a administração da colonização extrasolar, conseguiriam dar o golpe final na Weyland-Yutani. Então ele sai de lá com o espécime e deixa o Wood para trás, mas quando ele chega onde a Lila estava, aquele holograma que supostamente era a Mother, o computador lá da estação, revela que na verdade não era um computador, era um holograma transmitindo ao vivo a imagem da Yutani, a executiva da Weyland-Yutani, que estava rastreando o grupo desde que eles conectaram o drive de dados da estação de abastecimento na nave deles. E ela se aproveita então da situação para fazer uma contraproposta. A Weyland-Yutani pagaria o dobro e limparia a ficha dele totalmente se ele entregasse o espécime. E o Cutter aparentemente aceita, porque ele desliga a câmera, parece que meio que ia sair dali, só que antes que ele pudesse fazer isso, aparece a grande ameaça alienígena dessa colônia que mata o sobrinho da Vasquez. E nisso, a câmara de criogenia cai perto do Woody e a estase é desativada. E o final disso vocês já devem imaginar, né? Então essa é uma história diferente, os vilões venceram no final. A Renegade XM estava oficialmente derrotada e a corporação agora sabia bem onde encontrar um espécime do alienígena. Em uma homenagem ao aniversário de Aliens o Resgate, Aftermath decidiu retornar para LV-426 para uma nova história em torno dos eventos do filme. E essa não é a primeira vez que nós temos o retorno a LV-426 no universo expandido. Nós tivemos isso no quadrinho Earth War, quando a Ripley retorna lá para LV-426 com um novo grupo de fuzileiros. Teve também o jogo Colonial Marines, onde um grupo de fuzileiros vai até o planetóide depois de receber um pedido de ajuda do Higgs. E agora a Aftermath tentou explorar mais uma vez esse cenário de LV-426 após a explosão. Mas o que essa one shot trouxe de novo? À primeira vista, o que mais chama atenção, obviamente, são esses aliens luminosos que aparecem no planetóide. Na verdade, acho que é um alien só. Ao que tudo indica, é um alien que sobreviveu à explosão termonuclear que aconteceu há 35 anos atrás e passou por um processo de mutação para sobreviver naquele ambiente frio e altamente radioativo. E até mesmo o sangue desse alienígena passou por uma mudança. Ele não tinha mais o sangue ácido, mas sim uma coisa parecida com um nitrogênio líquido. E é interessante porque normalmente os outros tipos de xenomorfos surgem quando eles usam outras espécies, como hospedeiros, por exemplo, né? Como tem o Dog Alien lá no Alien 3, ou o Bull Alien, dependendo da versão do filme que você assistir, ou quando é feita alguma mudança em laboratório. E de acordo com essa história, as condições do ambiente também podem fazer eles passarem por mutação, o que mostra o quanto esses organismos são adaptáveis. Mas assim, eu acho que vocês não deveriam nem considerar esse alien canônico. Ele é muito legal, mas talvez essa one shot e os eventos que nós vemos aqui não sejam nem referenciados mais em outras histórias. Isso é uma coisa que sempre aconteceu no universo expandido, não vai ser a primeira vez. E um outro ponto crítico dessa história é a grande reviravolta do final, quando é revelado que tinha um colono congelado lá que ficou esse tempo todo escondido. Eu não sei como essa cápsula conseguiu resistir à explosão, mesmo estando no subsolo, porque foi uma explosão responsa, mas ok. Eu acredito que esse espécime zero seja o pai da Newt, que foi congelado depois de ter sido levado de volta para a colônia. Ele foi congelado, aí depois o pessoal da Weyland-Yutani foi lá, conseguiu capturar outros espécimes, e é aí que surgem aqueles facehuggers que a gente vê depois lá no laboratório. Mas esse é um retcon um tanto polêmico, porque existem outras histórias do universo expandido que meio que confirmam que o pai da Newt morreu, incluindo a Newt's Tale, que é uma história focada no que aconteceu com a Newt entre os momentos iniciais da infestação na colônia até o final do segundo filme, tudo do ponto de vista da Newt. E por fim nós temos uma nova face para Weyland-Yutani, que é a Senhorita Yutani. Eu não sei até que ponto eles vão explorar essa parte da corporação, eu não sei nem se essa personagem vai ser incluída na atual linha do tempo da Marvel,
Marvel, mas é sempre interessante conhecer mais dos bastidores da empresa, e mais interessante ainda vai ser se eles incorporarem isso na série principal, que tá sendo encerrada agora o arco Bloodlines, que vai ter review aqui logo inclusive. Eu só adiantei esse porque estava muito atrasado, falei, não, vou lançar o review um mês depois do quadrinho ter saído, né? Aí eu decidi adiantar esse e depois eu faço o do Bloodlines, da 6ª edição, que saiu nessa semana. E uma das coisas que mais me agradou nesse quadrinho foi a parte artística. Dessa vez, os desenhos ficaram a cargo do David Wachter, que eu acho que mandou muito bem, tanto em representar os ambientes, quanto os personagens e até mesmo o alienígena. Certamente foi uma experiência muito desafiadora trazer esse alienígena, porque ele tem uma coloração diferente, ele é luminoso, diferente do outro alien, né, que é uma criatura que é toda com tons escuros, ela se camufla na escuridão. Esse não, esse alien já chega brilhando. Onde eu achei que Aliens Aftermath saiu mais prejudicada foi na história. A HQ apresenta uns personagens e situações muito interessantes, só que ela desenvolve muito pouco dessas coisas, então dá a impressão de que tá faltando alguma coisa, porque é tudo muito rápido. Eu achei que o roteiro super acertou em trazer essa parte das ações, das revoltas das pessoas que estavam sendo prejudicadas pela Weyland-Yutani e começando a se rebelar contra isso. O fato de ter pessoas brigando contra a Weyland-Yutani, pessoas comuns se unindo para brigar contra a Weyland-Yutani, já é muito interessante. Mas o problema é que ele não teve muito espaço para desenvolver isso. E no fim você não consegue se importar tanto com nenhum desses personagens. E tem também a questão da administração da colonização extrasolar, que as intenções dela não ficam muito claras. Eu queria ver mais disso, queria saber o que eles queriam. Se eles queriam aquele espécime para destruir, se eles queriam para brigar com a Weyland-Yutani, fazer tipo uma guerra entre organizações. Eu acho que essa história, talvez em uma série ali de 3, 4 edições, fosse ficar melhor. Eu acho que ia dar para expandir mais tudo isso. Mas assim, gente, obviamente essa é a minha opinião. Sintam-se à vontade para comentar também a de vocês, o que vocês acharam da Aftermath. E ó, logo tem review do jogo Aliens Fireteam Elite. Já tem muita gente perguntando se eu estou jogando. Sim, eu estou jogando Fireteam Elite e logo vai sair nosso review. E também vai ter review da edição 6 de Alien, onde eu vou comentar a conclusão desse arco e a gente vai poder conversar melhor sobre as decisões que foram tomadas no final dessa história. Então, para muito mais sobre Alien, fique ligado aqui no Central Pandora. Muito obrigada a todos vocês que assistiram, pessoas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.